3 anéis para os reis elfos sob o céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono, 1 para o Senhor do Escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu e hoje a gente fala sobre os primeiros episódios de Os Anéis do Poder ou The Rings of Power, série de fantasia e aventura agora de 2022. A série foi desenvolvida pelos showrunners Gigi Payne e Patrick McKay e foi produzida pelos estúdios da Amazon e pela New Line Cinema. Inclusive, o montante investido pela Amazon nessa série, que por enquanto tem uma temporada, acho que tem até a segunda confirmada, ele é tão alto que ela já é a série mais cara produzida para televisão. A série é baseada no universo criado por J.R.R. Tolkien, um grande escritor de alta fantasia, de obras como a trilogia O Senhor dos Anéis, O Hobbit e muitas outras que influenciaram inclusive esse grande ramo literário da fantasia. E que tem influências em outros ramos de arte também, como músicas, jogos, enfim. E a série ela foi baseada em vários fragmentos dessas obras de Tolkien, principalmente em apêndices dos textos da trilogia do Senhor dos Anéis, mas também alguns detalhes contidos em outras obras, como o Silmarillion. E por algumas adaptações que a série tem feito, ela tem sido objeto de muitas polêmicas na internet. E eu já vou avisando desde já. Fiquem à vontade para conversar nos comentários sobre a série, para dar a opinião de vocês, se vocês estão gostando ou não estão gostando. Mas comentários racistas, preconceituosos, machistas não vão ser tolerados. Infelizmente, em pleno 2022, a gente tem que dar esse tipo de aviso. Os Anéis do Poder, ele se passa durante a Segunda Era da Terra-média, milênios antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis. Como o próprio nome da série dá a entender, aqui a gente vai revisitar o momento em que foram forjados os Anéis do Poder, aqueles das rimas que eu recitei lá no começo do vídeo, e também vamos ver a ascensão de Sauron. Os Anéis do Poder teve sua estreia no dia 1º de setembro na plataforma de streaming da Amazon Prime Video e já foi a maior estreia da plataforma de streaming, com mais de 25 milhões de visualizações no dia, gente. E na ocasião foram liberados os 2 primeiros episódios, chamados de A Sombra do Passado e A Deriva. E é sobre as minhas primeiras impressões desses 2 episódios que eu vou comentar hoje. À primeira vista, o que mais nos impacta quando a gente assiste os primeiros episódios dos Anéis do Poder são os visuais, que são deslumbrantes e muito grandiosos, realmente tentando fazer essa ligação e fazendo jus à trilogia de filmes de 20 anos atrás. Essa primeira temporada da série ela foi toda gravada na Nova Zelândia, assim como a trilogia O Senhor dos Anéis, apesar que eles vão mudar algumas locações para o Reino Unido para as próximas temporadas. Mas também a gente consegue perceber aqui um uso bem massivo de efeitos visuais computadorizados, de CGI, acho que principalmente no primeiro episódio isso fica bem claro. E não que isso seja um problema, porque os efeitos aqui eles têm muita qualidade, e alguns dos cenários aos quais a gente é apresentado são lindos, assim, uma beleza que realmente parece retratar o mundo dos elfos, o mundo dos anões, o mundo dos humanos. O primeiro episódio ele tem um ritmo bem rápido, acontece muita coisa nele. Inclusive, eu acredito que até dava para ter dividido esse episódio em 2. E a gente vê grandes saltos temporais também. Ele começa nos apresentando a elfa Galadriel, que é uma personagem que está presente lá na trilogia do Senhor dos Anéis, mas aqui ela ainda é uma elfa criança. A gente tem uma cena em que ela até está sofrendo um bullying ali de outros elfos, o que eu até achei meio anacrônico, mas enfim, quem disse que não tinha bullying lá em Valinor, né? Mas essa cena é bem importante para estabelecer a relação da Galadriel com seu irmão mais velho, Finrod, e também da fala que ele faz para ela sobre a escuridão, através de algumas metáforas, que vai estar matutando na cabeça dela ali durante a série e vai ser até um guia para as ações da Galadriel. A partir de então, a gente descobre, através de um voice-over de uma Galadriel mais velha, que Finrod partiu para procurar Sauron, o principal servo de Morgoth, um Valar que aterrorizara a Terra-média
inclusive foi um dos motivos que levaram os Elfos a deixar Valinor, as Terras Eternas, e partir até a Terra-média. Porém, infelizmente, Finrod acaba morrendo nessa busca por Sauron. Mas a gente também descobre que se passaram centenas de anos, a Galadriel ficou mais velha e ela se prontificou a continuar a busca e o trabalho de seu irmão para que o mal realmente seja extirpado de toda a Terra-média. E é nesse ponto que a série retoma. A Galadriel está com um grupo de busca num norte extremo bem frio para tentar descobrir sinais de Sauron ainda. E apesar de ela ter achado uma marca de Sauron numa caverna de gelo que poderia indicar um sinal de algum mal, e também a equipe ter se assustado com um orc das neves que eles encontraram, que é outro sinal de perigo, a equipe acaba desistindo de lá e a Galadriel meio que tá sozinha nessa empreitada. E como se passaram muitos anos sem sinais reais desse mal estar presente, o próprio Alto Rei Élfico, Gil-galad, resolve decretar que realmente esse mal está extinto e falar para todas as equipes de busca, de guerreiros que estavam ali vigiando, que poderiam terminar seus trabalhos, que estava tudo bem, tudo em paz na Terra-média. Então agora, com supostamente Morgoth totalmente derrotado e a paz reinando, eles oferecem aos combatentes uma passagem de volta a Valinor, a Terra Eterna, onde eles poderiam ficar lá em paz. E a Galadriel fica lá com a pulga atrás da orelha, mas acaba aceitando. Pelo menos no começo. E a Galadriel também não é a única personagem presente na trilogia do Senhor dos Anéis que a gente vê aqui. Aqui a gente também vai conhecer um jovem Elrond, o meio-elfo que tem um papel super importante lá na trilogia. E a gente percebe que ele e a Galadriel têm um laço de amizade bem forte, porém eles têm ido para caminhos diferentes, rumos diferentes na vida. Enquanto a Galadriel tem essa questão mais guerreira e essa visão bem crítica e bem preocupada em relação ao mal que pode surgir, o Elrond está bem envolvido com as políticas dos elfos e tem uma tendência a ir mais para a posição do Gil-galad, do Alto Rei, e achar que tá tudo bem e que a gente tem que se acalmar. Porém, se tivesse tudo bem, não tinha nem série, né, gente? Então, muito aos poucos, a gente vai vendo alguns sinais de que talvez esse mal não está totalmente adormecido, não. Elfos que estavam ali vigiando algumas cidades humanas do sul, que nas guerras passadas tinham se aliado a Morgoth e por isso eram vistas com certa cautela pelos elfos, eles são chamados de volta lá para as cidades élficas, não precisariam mais fazer essa vigilância. E nessa nova trama que nos é apresentada, a gente conhece o elfo Arondir, que é um desses vigilantes ali dessas terras do sul, que tem uma relação bem próxima com a humana Browin, uma curandeira. E nessa parte da trama a gente sente certa tensão entre as raças aqui da Terra-média, né? Os elfos desconfiados dos humanos, que afinal eles se aliaram ao mal nas guerras anteriores. Inclusive, acho que é mais uma forma da obra do Tolkien, aqui adaptada, mostrar como o humano pode ser volúvel ao mal, como pode ser corrompível, né? Porém, antes de partir daquelas terras, Arondir e Browin começam a perceber algumas evidências na região de que tem ocorrido coisas estranhas que podem ser sinais de que não tá tudo tão bem assim, não. Ou seja, esse episódio, ele é muito sobre sinais, né? Sobre esses sinais que nos mostram que o passado não tá totalmente enterrado. Inclusive, isso pode ser a referência do título do episódio, né? A Sombra do Passado. Que, na verdade, não é um passado. É presente ainda. A gente só não tá vendo. E a gente também vê esses sinais sendo percebidos pela população quando nos são apresentados os pés peludos, que são os personagens super carismáticos, e eu adorei a caracterização deles com aquelas folhas e galhos no cabelo, assim, a maquiagem com o rosto bem rosado. Os pés peludos são tipo uns ancestrais dos hobbits, que são nômades ainda, mas eles têm percebido algumas movimentações estranhas ali, como alguns viajantes passando por lá em momentos que não deveriam, e principalmente quando eles veem um meteoro caindo, que na verdade é visto em muitas regiões, o que é visto por esse povo como um sinal de mau agouro.
E aqui a gente é apresentado para uma outra grande personagem que é uma das mais carismáticas e uma das minhas preferidas até agora, que é a Nori. Uma papeludo que deve estar ali para a adolescência, que é super aventureira e curiosa e que mesmo com aquele sinal negativo ela vai atrás daquele meteoro para descobrir o que é. E vai atrás dela e da sua amiga Pop, que é uma relação de amizade bem bonita, que pode até fazer uma referência para a amizade do Frodo e do Sam. E elas chegam naquela cratera de meteoro e percebem que simplesmente tem um ser ali dentro, que parece um humano, mas ele é muito maior. E o episódio aí termina com o mistério de quem é essa pessoa, que tá ali naquela cratera, uma posição como se fosse um bebê num útero mesmo, e a gente fica super curioso para saber quem é. Eu tenho meus palpites aí, sei que as pessoas que já assistiram devem ter também, mas não vou falar. Mas deixem nos comentários quem vocês acham que é. O segundo episódio, A Deriva, ele já tem um ritmo bem mais agradável para mim. Consegui aproveitar melhor as narrativas. E aqui os sinais do mal vão ficando mais claros porque a gente é apresentado aos orcs. De todas as tramas, a que menos me pareceu interessante nesse episódio foi a da Galadriel, que acabou desistindo de ir para Valinor e tá ali à deriva, como diz o nome do episódio, no mar, tentando voltar para a Terra-média. E aí ela acha um barco com alguns humanos, tem uma tensão aqui racial entre eles também. De todas as tramas do episódio, foi a que menos me envolveu. Por outro lado, as outras me pareceram interessantes. A gente vê Nori e Pop tentando interagir com aquela criatura ali do meteoro e sem saber se comunicar, porque aquela criatura parece que ela nem sabe o que está acontecendo consigo mesma, né? Ela não sabe controlar suas emoções direito, ela não fala a língua dos pés peludos, e até eles conseguirem uma forma de se comunicar, que acontece, a gente fica também preocupado porque aquela pessoa não parece uma pessoa ruim, mas tem acessos de raivas em que começa a aventar, mostrando que essa pessoa é realmente poderosa, também parece causar certa destruição em criaturas por perto dela. Por outro lado, ali no núcleo da Brownie e do Arond, eles continuam suas pesquisas em relação àqueles sinais, e é aqui que a gente vai ver, como eu disse, o primeiro sinal de orcs. E a gente tem um dos primeiros momentos de ação direta da série, né, de luta de bem contra o mal, quando um aparentemente orc invade a casa da Brownie, mas ela consegue matar aquele orc e levar sua cabeça para convencer os outros humanos que não dá mais para continuar ali, que eles estão correndo perigo, então sua aldeia toda resolve sair de lá. Mas o que eu mais gostei de todo esse episódio foi a importância dada aos anões, à sua cidade e ao seu feito. Eu até comentei no vídeo sobre o filme As Duas Torres que eu fiz, inclusive tem vídeo sobre os 3 filmes da trilogia aqui no canal, que uma das poucas coisas que eu senti falta lá em O Senhor dos Anéis foi uma maior importância dada aos anões. O Gimli, ele é muito usado como alívio cômico, principalmente em As Duas Torres, e eu acho que acabou não fazendo jus à importância que os anões têm, todas as suas conquistas e o reino deles mesmo, né? Nesse episódio a gente tem um certo tom cômico que acompanha a aparição dos anões, mas está muito longe de ser simplesmente isso. A gente vê a riqueza e o poder deles também. E é muito especial o fato dessa aparição dos anões ser feita em Minas Moria ou Khazad-dûm, que é aquela cidade dos anões que aparece no primeiro filme na Sociedade do Anel, que naquele filme ela já está devastada por orcs e onde o Gandalf enfrenta o Balrog. Aqui a gente vê Khazad-dûm em seu esplendor, toda a mineração ocorrendo lá dentro, as plantas que tem, a riqueza dos anões, toda a sua população. Então eu gostei muito de ver isso aqui. Assim como a maquiagem, os figurinos dos anões, que tá muito bonito. Inclusive o Durin, o príncipe anão, ele é ruivo como o Gimli. Mas por que a gente chega aqui em Khazad-dûm? Porque Elrond resolve ir lá tentar fazer uma aliança com Durin, que era seu amigo de muito tempo, apesar que Durin aqui tá bem pistola, bem puto com Elrond, porque já faz 20 anos
que Elrond não visita Durin. E, né, como eles são de raças diferentes e os elfos são imortais, o tempo passa muito diferente para cada uma das raças. E Elrond vai ali conversar com seu amigo para tentar uma parceria, pois ele foi nomeado pelo Alto Rei Gil-galad para ser assistente de Celebrimbor, um grande mestre elfo ferreiro. E Celebrimbor ele está com um grande projeto de construir uma grande torre com uma potente forja. E para isso eles precisam de mão de obra e dos metais dos anões. E aí a gente fica se questionando se essa é a forja que vai ser a criadora dos anéis, do título da série. Então, pessoal, claro que muito mais coisa aconteceu nesses primeiros episódios. Eu apenas passei por alguns pontos que eu achei mais importantes. Eu confesso que vendo os trailers, apesar da beleza da série já ficar clara, eu estava um pouco receosa para que rumo eles iriam levar os personagens, mas esses meus receios foram totalmente dissipados depois que eu assisti os episódios, principalmente o segundo episódio, que ele envolve já com os personagens. E ainda que a trama da própria Galadriel seja a que menos me interessou por enquanto, eu acho que ele vai vir numa crescente de importância. Então a série já entrega cenários maravilhosos, ambientação, figurinos, todos que nos fazem realmente imergir naquele universo, entrega mistério, a gente vê a ação se formando, a gente vê como no Senhor dos Anéis os sinais de que as coisas estão caminhando e que as pessoas vão ter que se unir, apesar das diferenças e dos atritos entre as raças da Terra-média que a gente já vê aqui também. Então eu acho que a narrativa está se desenvolvendo de uma forma muito interessante da gente acompanhar. Mas eu também quero saber a opinião de vocês, se vocês já assistiram os 2 primeiros episódios dos Anéis do Poder. Comentem aqui, por favor, o que vocês têm achado. E se vocês ainda não assistiram, os episódios da série vão ser liberados a cada sexta-feira lá no streaming do Amazon Prime. E essa primeira temporada vai ter 8 episódios. E eu vou trazendo reviews dos episódios enquanto eles saírem. Então é isso, pessoal. Obrigada de novo por estar aqui e até a próxima.